Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Esse é o tema da lição número 7 deste trimestre que estudamos sobre a liberdade e as lições do Pentateuco para os nossos dias e tem como texto base Êxodo 19, de 1 a 9. O povo conseguiu, mediante a operação miraculosa de Deus, sair do cativeiro egípcio e durante sua peregrinação no deserto estabelece formalmente uma aliança com Deus. Antes havia uma promessa de Deus para Abraão, agora temos um contrato, um pacto, um compromisso entre o povo e Deus, e os 10 mandamentos são o registro dos direitos e das obrigações das partes no contrato. O povo faz ou deixa de fazer certas coisas e Deus abençoa ou amaldiçoa segundo o cumprimento dessas obrigações de fazer ou de não fazer. Deus já vinha cumprindo fielmente sua parte e com os mandamentos agora iniciava o compromisso do povo, coisa que os faria diferente de todos os outros povos. Doravante era um povo separado, distinto dos demais, uma nação santa, e por conta desses mandamentos que localizam as obrigações do povo, jamais seriam os mesmos nem iguais aos demais. Aliás, mudariam a história do mundo por conta disso. Nossa lição de hoje será uma reflexão sobre esses 10 mandamentos que mudaram a história do povo hebreu e a história da humanidade. E para isso, vamos ao primeiro ponto de nossa lição. Israel, a nação santa e eleita por Deus. O Monte Sinai é um referencial geográfico, temporal e teológico para pensarmos em Israel como uma nação santa e eleita por Deus para a consecução de seus propósitos para a humanidade. Inicialmente vamos pensar sobre esse referencial, o Monte Sinai, e depois passaremos a raciocinar sobre os propósitos de Deus a partir do evento do Sinai, que é a entrega dos 10 mandamentos por Deus a Moisés. Monte Sinai é um local elevado em meio ao nada, entre a terra do cativeiro e a terra prometida, onde esteve com Moisés em seu topo, onde lhe deu os mandamentos na forma de tábuas de pedra e onde Josué ficou mais abaixo, onde Moisés ficou 40 dias e o povo se rebelou, onde Moisés quebrou as primeiras tábuas por causa da rebeldia do povo, lugar onde ele subiu novamente, pediu uma nova chance ao povo e recebeu novas tábuas. Um lugar onde Deus revelou um pouco de sua glória a Moisés e seu rosto resplandeceu. Um lugar que ninguém não autorizado pudesse tocar. Um lugar que não se sabe ao certo onde fica, onde foi o primeiro tabernáculo, onde Elias se escondeu, onde a sarça ardeu e não se queimou, e onde saiu a água da pedra e matou a sede do povo. Esse monte, também conhecido em hebraico como Monte Horebe, que significa o seco ou o desolado, e que em árabe conhece como Jebel Musa, que significa Monte de Moisés, é uma montanha que provavelmente está situada no sul da península do Sinai, no Egito, sendo um pico de granito com uma altitude de 2.285 metros, embora alguns acreditam que o verdadeiro Sinai esteja situado na atual Arábia Saudita, onde Jetro, sogro de Moisés, devia residir, isso dadas as referências bíblicas à terra de Midian, próxima a Cádiz Barneia. De qualquer forma, essa região é considerada sagrada por 3 religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Os egípcios o chamam de Sinai, e esse nome veio buscar a sua origem no deus Sim, deus da lua. Hoje é conhecida essa terra como a terra do petróleo e do ouro, dadas as suas muitas jazidas subterrâneas encontradas. Esse é o lugar especial em que muitas maravilhas se realizaram e onde o povo fez um pacto com Deus e se transformou na poderosa nação de Israel. Como já falamos, Deus fez uma promessa a Abraão, seus descendentes creram na promessa, ela se cumpriu e a família de Abraão se tornou um numeroso povo. E agora, com a entrega dos 10 mandamentos, o povo passou a ser conhecido e a conhecer o que Deus iria fazer para se tornar uma nação santa e o que eles deviam fazer para merecerem se tornar essa nação eleita. Os mandamentos são a formalização do pacto, a assinatura com reconhecimento de firma e registro do contrato, a certidão de nascimento da nação santa de Israel, uma aliança com compromissos mútuos que não eram ajustados só por palavras, mas por letras escritas em tábuas de pedra, não em papiro que se desintegrava ou em pergaminhos que se desfaziam com o tempo, ainda frágeis tijolinhos de barro, mas em tábuas de pedra, coisa eterna, compromisso para sempre. Esses mandamentos são leis morais que valem para todos os povos, todas as nações, para todos os tempos e todas as culturas. São leis morais universais que são suficientes
e não precisam de atualização nem de adaptações. Delas derivam todas as demais normas civis e devem reger a humanidade em todos os campos e tempos do mundo. Esse mandamento revela o caráter de Deus e o que espera o Deus dos homens. E esses mandamentos são inalteráveis, visto o local especial em que foram entregues essas leis a Moisés, lá no Monte Sinai, e os seus efeitos na formação da santidade de uma nação. Então, com isso, vamos ao segundo ponto da lição. Propósito das leis e os 10 mandamentos. Percebemos que Deus fez promessas de bênçãos e prosperidade e também de possessão da terra de Canaã com Abraão. Um pacto registrado lá em Gênesis 15. Posteriormente, cumprindo sua palavra, Deus acrescenta ao pacto com o falecido Abraão a lei mosaica, sedimentando e estendendo sua antiga promessa aos seus sucessores, a todo o povo, a Romanos 5:20. Os propósitos de Deus nessa atitude podem ser resumidos em 5 propósitos. O primeiro é revelar a Israel sua glória e santidade, está lá em Deuteronômio 5, 27 a 28. Segundo, distinguir Israel das demais nações como povo escolhido e separado, Salmo 147, 19 a 20. Terceiro, elevar Israel a um padrão de vida santo e piedoso, Deuteronômio 41, Juízes 2, 19 a 21. E quarto, revelar a condição de pecado da humanidade, Romanos 7, 13. E o quinto, preparar Israel para a vinda de Cristo, Gálatas 3, 24. Esses são os elevados propósitos de Deus ao entregar a Israel os 10 mandamentos ao povo. E agora é uma nação. O terceiro ponto de nossa lição fala sobre isso. Cristo, o cristão e a lei. Vimos que as leis de Moisés, ou leis de Deus, os 10 mandamentos, ou simplesmente a lei, são normas ou morais universais, mas a despeito dessa universalidade, percebemos uma certa tensão entre o discurso do Novo Testamento em relação à prática legalista daquele momento, havendo um contraste entre o sistema mosaico de Israel e a manifestação da graça de Cristo. Verificamos uma ruptura entre a anterior exclusividade da seleção hebraica para as promessas da redenção e a extensividade da mesma aos gentios. Em Cristo superou-se o tempo da revelação da condição de pecado da humanidade, do intento de redenção da mesma, da demonstração do poder de Deus, do Deus Altíssimo e da exibição do modelo de conduta esperado pelos povos, passando agora ao tempo do cumprimento da promessa, da elevação do estágio de consciência da humanidade, de uma fase de conhecimento para uma fase de execução das condutas santas, de uma fase de ensaio para uma fase de apresentação de uma conduta santa no teatro da vida, de uma fase de treino para uma fase de jogo, do namoro para o casamento com a vida santa. Agora a graça exige uma consciência que regule a conduta e não mais a lei. As leis eram apenas o ensino forçado das normas. A graça é a aplicação voluntária das mesmas. Por isso, Paulo em Hebreus 10:1 fala que porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. A lei é sombra, a graça é a imagem exata de como se aperfeiçoar o homem que deve chegar a Deus. Esta tensão, esse limite, essa ponte entre uma e outra fase é Cristo. Ele deu o salto de qualidade espiritual saindo do estágio de expressão externa da santidade para o da expressão interna, cujos reflexos no exterior são irremediavelmente apresentados como fruto de uma consciência amadurecida, elevada, santificada, enquanto o universo ocorria com pouca afetação interna, reservando-se a meras expressões de temor e que não podiam espelhar o real sentimento do agente. Aqui vemos uma severa transformação da realidade espiritual do homem, que deixa de reger sua conduta pelas normas e passa a regê-la por princípios. A norma pode ser desobedecida, pois ela opera pelo sentimento de possível punição. Por exemplo, ultrapasso o sinal vermelho quando não tem ninguém vendo. Isso é reger a sua conduta pela norma. Se ela é quebrada, mas ninguém viu e não pode invocá-la contra você, então pode fazer aquilo. Mas quando nos regemos por princípios, mesmo quando não há ninguém vendo, não ultrapassamos o sinal vermelho, pois sabemos que é errado, e isto basta para nos impedir de fazer o que é errado. O que é isso? Nossos princípios. É isso que faz com que o homem casado não fique cobiçando uma mulher diferente ou outra mulher,
Sua consciência, os seus princípios o impedem de fazer isso. Essa alteração de referência do externo para o interno, da regra para o princípio, gerou a tensão entre os observadores da lei, das regras, os legalistas, e Cristo, que prega o valor do princípio, a graça, a liberdade de fazer juízo de suas próprias ações, intenções e pensamentos com base em princípios da lei. Os judeus não entenderam que a graça é superior à lei e até mais rigorosa, pois exige de nossa consciência um severo juízo de nós mesmos e não a avaliação dos juízes e magistrados semelhantes a nós em seus erros. Isso equaliza a justiça e a torna isonômica, sem superiores humanos, apenas divinos. Por isso Jesus fala que veio para cumprir a lei e não desobedecê-la. Por isso fala para que não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Mateus 10, 28. Cristo se apresenta como Moisés se apresentou no Sinai, quebrando as primeiras tábuas da lei e pedindo que Deus perdoe o ser humano, recebendo as segundas tábuas, não as tábuas que ficaram dentro da Arca da Aliança e desapareceram durante a invasão dos babilônios. Mas agora as duas tábuas da graça de Deus, feitas com seu corpo e seu sangue, escondidas agora em nossa mente e em nosso coração. Os judeus não entenderam isso, o crucificaram e não entraram na terra da redenção, a exemplo da geração que pecou fazendo o bezerro de ouro. Cristo agora é a nossa lei, cumpriu-se a profecia de Jeremias 31, 33. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O escritor de Hebreus reconhece a mesma coisa e citou isso lá em Hebreus 8:10. Essa é a relação que se dá entre Cristo, o cristão, e a lei. Cristo estabeleceu uma nova aliança, um novo pacto, um novo contrato, mais extensivo que o primeiro, não somente para os hebreus, mas para todos os homens. Ele colocou os seus princípios em nosso interior, iniciando um processo de mudança do caráter do indivíduo. Ele escreveu tais princípios em nosso coração, em nossos sentimentos, em nossos instintos, em nossa personalidade, alterando-a para melhor servir a Deus. Essa via de conduta, de pensamento, de ações e intenções é fruto de sua graça, que nos transforma a cada dia, nos santifica e nos faz cumprir todas as leis de Moisés com naturalidade, espontaneidade, como fruto de expressão de nossa própria constituição. Não mais temendo punições, não mais obrigados pelo sistema, mas voluntariamente. E a cada dia vamos tendo prazer em cumprir tais princípios ao ponto de que a nossa vida seja espelho para os outros e nos tornemos cada vez mais a imagem e semelhança de Cristo. Isso é ser cristão. O último ponto de nossa lição é os 10 mandamentos hoje. Muito embora tenhamos escritos em nossos corações os mandamentos e eles estejam em nosso íntimo, devemos ainda conhecer seu significado e sua significância para esse momento de dispensação da graça de Deus. Rapidamente vou tentar explicar a diferença entre significado e significância. Significado é o conceito que se tem da palavra, ou seja, a realidade que a palavra representa. Por exemplo, quando se fala cruz, se lembra de uma forma em T, de madeira. Significância já se entende como o valor e a importância daquela coisa. Por exemplo, quando se fala de cruz, se entende como um objeto de tortura. O significante e o significado formam um signo. Por exemplo, quando se fala cruz, pensa-se em um objeto de madeira em forma de T que é utilizado para torturar pessoas que cometeram crimes. Ou ainda, um objeto de madeira em forma de T que foi usado para levar Jesus à morte. A história nos conta que o imperador romano Constantino, o primeiro imperador romano a professar o cristianismo, quando obteve vitória sobre Magêncio na Batalha da Ponte de Milvia, em 28 de outubro de 312, perto de Roma, ele atribuiu essa vitória ao Deus cristão. Segundo a tradição, na noite anterior à batalha, sonhou com uma cruz e nela estava escrito em latim, In hoc signo vinces. De manhã, um pouco antes da batalha, mandou que pintassem uma cruz nos escudos dos soldados e conseguiu uma vitória esmagadora sobre o inimigo. O signo de Constantino é a soma do significado com a significância. O signo ou símbolo reúne a imagem, o significado, que é o que ela transmite, e sua significância, ou o que está por trás desse significado, e se quer conhecer do signo.
Conhecendo o significado e a significância dos 10 mandamentos, podemos aferir nossa própria vida espiritual e reconhecer se estamos precisando de aprimoramento em alguma área de nossa vida, sobretudo porque somos ainda carne e nela habita o pecado. Então, vamos observar algumas curiosidades importantes que podemos aprender e extrair da análise dos 10 mandamentos. O significado dos 10 mandamentos nos diz que eles são regras que Deus quer que obedeçamos. A significância dos 10 mandamentos vem a ser a inauguração de uma nova relação de um povo com o seu Deus. O signo dos 10 mandamentos é o pacto, a aliança, o contrato, o compromisso entre Deus e seu povo. Assim, sua aplicação para os dias de hoje deve ser estudada a partir de sua composição e proposta. E vemos que Deus ofereceu ao povo 2 tábuas em 2 oportunidades. Há uma discussão sobre o porquê de 2 tábuas. Porque Deus não apenas escreveu em uma ou porque não escreveu em 10 tabuinhas diferentes. Para uns, os contratualistas, foram 2 tábuas com igual teor, ou seja, uma via do contrato para Deus e outra para o povo. A consciência ontológica já nos faz crer na proposta rabínica defendida pelo sábio cabalista, o Maharal de Praga, conhecido por ter criado o Golem. Ele explica que a existência do ser humano é o resultado da união entre corpo e alma. E por isso acredita que esse é mais um motivo pelo qual os 10 mandamentos foram dados em 2 tábuas. A primeira tábua, que trata de mandamentos entre o homem e Deus, está relacionada à alma. A segunda tábua, que dita as leis entre os homens, simboliza o corpo. De acordo com o Maharal, assim como o ser humano não pode viver se não houver união entre corpo e alma, também a Torá só se sustenta quando é composta pelos mandamentos de ambas as tábuas. A beleza da Torá é revelada apenas quando há harmonia entre todas as suas leis. Ou seja, do 1º ao 4º mandamento temos a tábua com as leis de revelação entre o homem e Deus. E na segunda tábua, do 5º ao 10º mandamento, temos escritas as leis do homem em relação ao seu próximo, confirmando as palavras escritas em Mateus 22, 36 a 40, no diálogo em que Jesus e os fariseus fazem o seguinte conversa: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esta colocação distingue os 10 mandamentos em 2 categorias: o amor a Deus e o amor ao próximo. Entendo o significado, a significância e o signo deste instituto divino, sua lei, ou a lei de Moisés, ou a lei mosaica, lei pura ou lei de Deus. Percebemos que é validada a sua aplicação para os dias de hoje, mas com um diferencial. Hoje, tais mandamentos são obedecidos porque possuímos, ou devemos possuir, uma consciência de sua validade e essencialidade. Não mais obedecemos por serem regras, porque seguimos regras, porque temos punições, ou tememos as punições, mas os obedecemos por um dever de consciência, porque os princípios cristãos moldam o nosso caráter e nos levam a cumprir tais mandamentos, exercitando aquilo que nos torna a imagem e semelhança de Deus, a liberdade. Somos livres e em nossa liberdade decidimos ser obedientes aos princípios dos 10 mandamentos, os quais nos reservam voluntariamente servirmos melhor ao nosso Deus e ao nosso próximo, não por obrigação, mas por prazer em ser obedientes. O cristão vive por princípios, o judeu por regras. Vivemos sob o signo do amor e não sob o signo da lei. Leia Romanos capítulo 7 e 1 Timóteo capítulo 1 e você vai entender direitinho isso daí. Visto que Israel se tornou a nação santa e eleita por Deus para cumprir esses 10 mandamentos e que seu conteúdo moral é que reservou como uma nação distinta das demais, visto que o propósito da lei dos 10 mandamentos é revelar ao povo a glória e santidade de seu Deus, visto que a lei elevou Israel a um padrão de vida santa e piedosa, visto que a lei revela a condição de pecado da humanidade e que a lei preparou Israel para receber a vinda de Cristo, então percebemos que Cristo veio realmente cumprir a lei, trazendo um novo modelo de obediência, não mais às regras, mas aos princípios, os quais nos livram da lei e nos deixam debaixo da graça e nos tornam homens e mulheres a viver com a plena liberdade para expressarmos nossa imago Dei, cumprindo a lei sem ser dela réu, mas como o espírito do autor da lei, do legislador e a imagem e semelhança de quem nos deu tal lei. Com isto, somos chamados a pensar e agir primeiramente entendendo
como é importante obedecer à lei e, em segundo lugar, sabermos que não podemos escolher qual artigo obedecer, mas que temos que obedecer a todos eles. Em terceiro lugar, refletir que, porque a lei foi dada a Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, conforme está escrito em João 1,17. E assim, pela graça, obedecemos voluntariamente e prazerosamente a lei que é santa e boa. Somos, em nosso tempo, chamados a repetir as mesmas palavras obedientes do povo de Israel. Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Deus nos abençoe e até a próxima lição.